Nosso Deus se move no teu Espírito Santo. Se move. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Paz seja convosco. Amém? Meu nome é Nielsen. Eu sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular no centro de Queimados. E eu queria compartilhar com os irmãos algo que Deus fez na minha vida, um testemunho de vitória, de cura na minha vida, para poder fortalecer, os irmãos, a vida dos irmãos e aqueles ouvintes, que estiverem nos ouvindo neste momento. Tudo começou no dia 16 de agosto, quando eu tive alguns sintomas da Covid, E nesse dia eu iria estar trabalhando, fui para o pronto-socorro, para a emergência do hospital e me colocaram em quarentena, 14 dias em casa, tomando a medicação. Com o passar do tempo, eu fui piorando, sentindo mais sintomas, a ponto de sentir muita falta de ar durante a semana. Dia 16 de agosto caiu num domingo. Uma semana depois, no dia 23 de agosto, no outro domingo, eu estava de uma forma muito debilitada devido a muita falta de ar que eu estava sentindo. Eu não conseguia nem responder às perguntas que a minha esposa estava me perguntando. E eu fui internado, e quando eu cheguei no hospital, o hospital não tinha leito para mim, mas Deus providenciou um leito naquele dia. Então Deus já começou a trabalhar comigo naquele dia. E sem eu saber da minha gravidade, eu já estava com 80% do meu pulmão comprometido. Eu estava num estado muito grave. E no primeiro dia o médico se apresentou para mim, falando que seria o diarista daquele dia, que teria outros médicos, e me fez algumas perguntas e se retirou. E logo no primeiro dia, quando eu tinha acabado de trocar de roupa, que eu entrei no CTI, a primeira coisa que eu vejo passar na minha frente foi um corpo de um defunto, todo embalado num saco plástico. E veio na minha mente: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Meu estado realmente é grave. Ali eu percebi que meu estado era grave. E no primeiro dia, na parte da noite, eu tive febre e eu fiquei em observação, com muitos cuidados. E no segundo dia, Deus continuou a trabalhar na minha vida, porque chegou um aparelho naquele hospital chamado catéter de alto fluxo. Foi o primeiro que tinha chego naquele hospital. Chegou apenas 8 aparelhos desse no Rio de Janeiro, naquele período, naquela data. E logo em seguida o médico me chamou e falou comigo: Seu Nielsen, chegou um aparelho agora e a gente quer saber se você quer ser o primeiro a utilizar. Então ele ainda está em teste, mas a gente está fazendo esse procedimento para poder fazer com que as pessoas não sejam entubadas. E a gente não quer isso para você. Eu falei: não, tudo bem. E eu já estava usando, a partir do segundo dia, ele foi colocado em mim, esse catéter de alto fluxo, e eu já cheguei ao nível de ter que utilizá-lo 100% de oxigênio. Então esse 100% de oxigênio era tudo que eu podia receber. Se eu precisasse de um pouco mais de oxigênio, automaticamente eu teria que ser entubado. E eu estava com 80% do meu pulmão comprometido, em um estado gravíssimo. Mas eu estava muito tranquilo, mesmo passando por isso, o Espírito Santo estava me consolando a cada dia, e eu tinha fé, eu tinha certeza absoluta que no momento de Deus eu iria sair daquele quadro. E eu fiquei internado, meus amados, 16 dias. E desses 16 dias que eu fiquei internado, 11 dias eu fiquei sem poder me levantar.
Todas as minhas necessidades eu fazia na cama. Tudo que um homem precisa de fazer de necessidade, todas elas que vocês possam imaginar, eu tinha que fazer no leito, porque eu não podia tirar aquele aparelho. Porque quando eu tirava aquele aparelho por algum motivo, até para poder me alimentar, eu sentia muita falta de ar, quase a ponto de desmaiar. Mas o tempo todo eu fiquei tranquilo, porque tinha um exército de pessoas orando por mim. E lá dentro eu senti Deus, eu senti a presença do Espírito Santo comigo. Eu senti que Deus estava me fazendo passar por um processo, mas que eu iria sair dali vitorioso. Então eu coloquei essa fé dentro do meu coração de que eu iria sair dali. Presenciei 2 intubações ao lado do meu leito, sabendo que eu tinha que manter a calma, mesmo vendo aqueles procedimentos, as pessoas se batendo, sendo entubada, eu tinha que manter a minha calma. Porque se eu ficasse nervoso, meu índice de saturação ele ia se baixar e eu iria piorar. Vi algumas pessoas morrerem, vi algumas pessoas piorarem, mas também vi muitas recuperações. E um dos dias da minha internação que eu fiquei foi o dia do meu aniversário, que eu faço aniversário no dia 31 de agosto. Então, o meu período que eu fiquei de internação foi do dia 23 de agosto até o dia 7 de setembro. Eu tinha certeza de que eu iria sair de lá, porque eu senti muito o Espírito Santo de Deus me consolando. E esse foi o motivo da minha tranquilidade. Mesmo vendo algumas intubações, alguns procedimentos, Deus ele me permanecia calmo. E eu usei uma estratégia que o Senhor colocou naquele momento para mim, porque eu me emociono muito, meus amados. Eu tenho um casal de filhos. Eu me emociono muito quando eu penso nos meus filhos. Então, naquele período, eu tentei não pensar nos meus filhos. Todo o período meu de internação, eu tentei não pensar nos meus filhos, porque eu tinha certeza que se eu me emocionasse, eu poderia piorar. E se eu pensasse nos meus filhos, eu iria piorar também. E foi se passando o tempo. Aqueles 100% foi tirando uma porcentagem a cada dia. Deus foi trabalhando, eu fui melhorando. O meu pulmão ele foi desinflamando. E a cada dia era tirado 5%, 10%, 15% de oxigênio. Até eu chegar num ponto aceitável. A permanecer um dia, 24 horas, foi tirado aquele meu catéter de alto fluxo, mas ele permaneceu do meu lado. Ele foi tirado de mim, porque se eu precisasse dele a qualquer momento, eu iria ser colocado em mim. Em todo o tempo, eu fiquei lúcido, eu via as coisas, eu conversava, eu interagia, mas foi momentos difíceis que eu passei naquele lugar. Porque eu não tinha nada para me poder fazer, eu não tinha uma televisão para ver, eu não podia mexer em telefone, não tinha exatamente nada. Deus me presenteou, que uma pastora levou para mim um livro para me poder ler, para me poder passar o tempo naquele período. E eu fiquei em observação nesse dia. E eu tive melhoras acentuadas. E no dia 6 de setembro, para a honra e glória do Senhor, eu tive alta do CTI para o quarto. E fiquei sendo observado também 24 horas. No dia 7 de setembro, eu tive a alta por completa do hospital. Retornei para a minha família, mas ainda tinha ficado com algumas sequelas da Covid. Foi um período difícil, eu não podia subir escada, eu não podia fazer nenhum esforço físico que me faltava ar. O hospital ele salvou a minha vida, mas eu tinha que continuar um tratamento. Iniciei um tratamento com um pneumologista na mesma semana que eu saí do hospital. Fiz hidroginástica, que foi recomendação dele, e tomei algumas medicações. E para a honra e glória do Senhor, para poder finalizar esse testemunho, no início de dezembro, eu fiquei praticamente 3 meses fazendo um tratamento contínuo de licença em casa. No início de dezembro, o pneumologista olhou os meus exames
e falou que eu estava 100% curado da Covid. O meu pulmão já estava 100% liberado, não tinha mais nenhuma sequela, não tinha mais nenhuma barreira. Mas, irmãos, isso é um testemunho, é um pequeno testemunho para que nós venhamos colocar a nossa fé em ação, acreditar que Deus pode fazer verdadeiramente um milagre em nossas vidas. Lá no hospital eu cheguei ao ponto de ser o terceiro mais grave, e pessoas que chegaram lá no hospital com menos gravidade do que eu, alguns foram entubados e vieram a partir. Eu, com 80%, em estado gravíssimo, o Senhor me colocou de pé para poder estar aqui falando com você que Ele pode fazer um milagre em nossas vidas. O que nós temos que fazer é crer. Então, aonde você estiver ouvinte, se você tem uma experiência com Deus, coloque a sua fé aumentada a cada dia. E se você que ainda por algum motivo não teve experiência com o Senhor, peça a Ele essa experiência, coloque a sua fé em prática, que o impossível Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Que você venha a ser abençoado através dessas palavras, não por mim, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu oro pela sua vida, ouvinte, que o Senhor venha te abençoar, a você e a sua família, e tudo aquilo que você venha precisar. Coloque Deus em primeiro lugar. Em nome de Jesus. Amém.